Olá pessoal, tudo bom com vocês pessoal? Olha gente, finalizando então esses nossos vídeos devocionais acerca dos gigantes. E se você ficou em dúvida ou tem alguma questão a acrescentar, você tem liberdade para comentar, né? Pode comentar pessoal, aqui ninguém vai desfazer ninguém, ninguém vai humilhar ninguém, aqui ninguém, a gente vai ler e conforme a gente responde, conforme a gente não responde, mas aqui não é para contenda, né? Aqui é para nós interagir, transmitir conhecimento. Finalizando então, como eu falei para vocês nesses videozinhos que eu fiz, as evidências elas são mais favoráveis em que os filhos de Deus em Gênesis capítulo 6 não sejam descendentes de Sete, por causa da questão biológica, que não pode haver anomalias só por causa da diferença de fé, não pode haver, não há, porque isso são coisas espirituais e não físicas, biológicas, tá? Outros detalhes também, como nós pontuamos aí, o magnetismo desses anjos em poder pegar qualquer mulher que eles desejassem. Segundo lugar, o fato de serem todos eles homens e não haver filhas de Deus, mas sim só filhos. Outro fator é que é impossível acreditar que entre as filhas de Deus não havia mulheres formosas, mulheres bonitas, somente entre as filhas dos homens. Outro fator, a diferença entre eles, entre Sete e Caim, não era muito grande, porque eram todos filhos de um mesmo pai e de uma mesma mãe. Então seus descendentes tinham sim aparências físicas semelhantes entre uns e outros, porque eram primos irmãos, tá? E outro fator, o que decorreu desta união foram anomalias, que são conhecidas como gigantes. E nós sabemos que diferentes crenças, quando pessoas de diferentes crenças se unem, se relacionam, não dão à luz a anomalias físicas, ok? Então, por isso e outros detalhezinhos, né, nós chegamos à conclusão que realmente, para mim, está mais do que satisfatório, até que apareça uma outra explicação mais convincente. Mas para mim está mais do que satisfatório de que não eram os descendentes de Sete. Então eu creio sim naquela teoria que diz que eram os anjos que caíram, por causa de afirmações como Judas, que escreveu que os anjos foram após outra carne, e estes anjos que pecaram, né, conforme diz o livro de Enoque, liderados por Samiasa no Monte Hermon, estes anjos não tão soltos como os demais anjos que caíram com Satanás. Estes foram presos imediatamente em prisões eternas, porque o pecado deles foi diferente do pecado daqueles anjos que seguiram a Satanás, tá? Detalhe, seus filhos tinham uma força, sabedoria incomum, tá? Seus descendentes, os gigantes, eles eram bestiais, tá? Alguns deles conseguiram, conforme diz Gênesis, como havia gigantes antes e após o dilúvio, alguns conseguiram ultrapassar, é o que tudo indica. Também minha opinião acerca disso não é uma opinião irredutível. Havendo uma explicação mais plausível, eu também mudo de opinião, mas por enquanto, aqui parece mais correta, é que alguns conseguiram ultrapassar o dilúvio. Conforme diz a própria Bíblia, havia gigantes antes do dilúvio e após o dilúvio, né? As construções que, segundo os métodos científicos modernos de datação de tempos, elas indicam que existem aí
até mesmo antes do dilúvio, foram todas construídas no mundo antediluviano, como as pirâmides do Egito, né? E muitas construções e monumentos megalíticos que existem ao redor do mundo inteiro. Essas mesmas construções demonstram uma sabedoria superior à nossa, porque até hoje ninguém consegue discernir como, de que método e que maneira foram feitas. Se foram feitas por homens normais e comuns, a disparidade no conhecimento também não seria muito grande. Alguém do mundo moderno, do mundo pós-diluviano, iria com certeza descobrir uma parte do segredo dessas construções. Mas nós sabemos que até hoje todos ficam boiando, ninguém sabe como, ninguém sabe explicar, por isso que existem as teorias, tá? Essas construções, depois vem a própria Bíblia falando do rei Og, como falei para vocês hoje, que dormia numa cama de puro ferro de 4,5 metros de comprimento por 2,5 metros de largura, sendo ali então registrado na Bíblia como o último dos Refaíns, descendentes já não da primeira geração, segunda, terceira, quarta, quinta, não, mas daquela geração. Og é o último representante. Vemos lá na frente Golias, que não faz parte desta linhagem, mas que era um homem que botava medo em todo um exército. Imaginamos então como não deveria ser esses gigantes das primeiras gerações, ok? Que Deus abençoe, até uma próxima.